Olá, estamos com mais uma edição de Uniguaçu no ar para você. Hoje nós vamos ter o prazer de entrevistar o Dr. João Ricardo Alves Pereira. Ele é zootecnista, doutor em nutrição de ruminantes. Ele veio com o apoio da empresa Biogênese, que fez a facilitação da participação desse professor em uma palestra em nossa instituição. A professora Márcia conversa com o Dr. João Ricardo. A palestra proferida é Nutrição para Ruminantes. Vamos acompanhar a entrevista com a professora Márcia. Boa tarde, professora Márcia. Olá, professor Ivan. Olá, pessoal. Estamos aqui com o professor João Ricardo. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem. O professor João Ricardo é doutor em nutrição de ruminantes, ele é zootecnista e palestrou hoje para alunos do curso de agronomia. Professor, qual o tema da palestra de hoje? Hoje foi abordado a silagem de milho, sobre no planejamento alimentar dos rebanhos, leite e corte. Bom, professor, o senhor já com doutorado nessa questão da nutrição de ruminantes. O que o senhor percebe na prática, no campo? Qual tem sido o maior desafio a produtores e também profissionais? Ela passa obrigatoriamente hoje por uma integração de atividades. A nossa agricultura cresce e se desenvolve numa velocidade bastante grande e o desafio hoje tem sido integrar as duas coisas. Tá? A integração no sentido de eu transformar uma parte dessa produção agrícola em produto de origem animal, principalmente Sim, carne e leite aí. Esse eu te diria que é o desafio e a gente caminha nesse sentido. Bom, professor, se esse desafio fosse parte dele, eu digo vencido, se os profissionais se integrassem, se houvesse uma melhor produção por parte dos produtores e também melhor aproveitamento, o que isso poderia representar em ganhos em produção no Brasil de carne e leite? Nós sairíamos hoje na pecuária de corte, a gente tem uma baixa taxa de desfrute, nós temos o rebanho comercial, vamos dizer assim, é o maior do mundo, Sim. com um desfrute, uma venda baixa. Tá? Imagine então, isso se tivesse uma taxa adequada. Se ele faz uma intensificação da atividade, obviamente ele encurta esse ciclo de produção e tem um desfrute maior. Na produção de leite, da mesma forma, nós temos um rebanho de leite grande, pouco especializado e com produtividades baixas. Então hoje isso já é uma tendência, é o que a gente vê cada vez mais aí, o número de animais ordenhados diminui, por serem animais menos especializados. E a produção total de leite ele aumenta. No Brasil hoje a nossa produção total ela ainda é abaixo da nossa demanda. Então a expectativa dentro disso aí, quando eu digo intensificação do sistema, não quer dizer que o cara vai fazer megas estruturas. Não é o confinamento, não necessariamente, não necessariamente. Sim. Mas ele passa principalmente para que ele tenha um planejamento alimentar do rebanho. Que as vacas passem menos fome, vamos dizer assim. Ou que elas tenham uma constância de alimentação e também em qualidade e quantidade. Exato, que ele não sofra as oscilações da oferta em função de estiagem, de períodos do ano. Isso vai sempre acontecer. Então se ele tiver uma conscientização que ele precisa fazer um planejamento e integrar a produção agrícola dentro desse planejamento, com certeza a redução de custo é bastante significativa. É tão falada a integração lavoura-pecuária, seria a profissionalização do produtor, um agricultor profissional, um pecuarista profissional. Nós só temos que cuidar nessa questão da integração agricultor-pecuária que existem dentro do mesmo nome você completa. Várias aí tem algumas linhas que determinam alguns sistemas de produção. Eu particularmente sou da opinião que o sistema de produção mais adequado é o retorno sobre o capital investido. Isso mesmo. Se eu vou prender as minhas vacas, vou esparramar minhas vacas, qual dos dois sistemas Na verdade, isso se aplica a diferentes realidades. Em algumas realidades, o ideal é extensivo, outras seria intensivo, outras o meio termo. Na verdade, ele tem que ver dentro do sistema dele o que se adequa mais. Todo mundo tem que ter consciência que não existe comida de graça e que depois, quando a conta não fecha, a culpa é porque o produto que ele vende, seja leite ou seja carne, está muito barato. Não é a realidade hoje. Né? Hoje nós passamos por um momento, principalmente na questão da pecuária leiteira, que é o forte aqui na nossa região, momento assim, de aquecimento, nós vemos muitos investimentos por parte do produtor. Mas, professor, a gente percebe que o produtor está investindo em maquinário, está investindo em vaca, está investindo em várias coisas, mas tem investido pouco em conhecimento, em treinamento. Esse conhecimento, como o senhor falou hoje, está falando sobre a silagem que vai entrar lá na entre-safra, que vai complementar a alimentação. Então, como que o senhor percebe essa realidade do produtor rural ainda pouco profissional? A velocidade, a demanda dele por informação e solução, ela cresce, obviamente, em função do desafio dele, numa velocidade bastante grande. E a informação, muitas vezes, ela não acompanha. Ela não acompanha em alguns sentidos. Por exemplo, hoje o acesso à informação ele é muito mais rápido. Sim. Hoje você consegue acessar informações dentro de instituições, enfim.
O desafio que eu ainda vejo é que seja uma informação adequada à necessidade dele. Que isso ele muitas compreenda. vezes a pesquisa, a extensão hoje ela ainda é um segundo plano. E o problema é que muitas vezes essa extensão ela está vinculada politicamente a determinadas linhas de trabalho. Que não é a e também a do determinados produtor. grupos, linhas de trabalho e grupos. Não adianta eu vir com um projeto que o meu grupo de trabalho eu acho interessante se não é a demanda do produtor. Não adianta eu querer mudar o lado que a produção está caminhando em função da minha ideologia de trabalho, né? Isso, na verdade, traz mais prejuízo do que solução. Então, muitas vezes, esse produtor que está investindo de forma rápida e com bastante recurso, ele não está encontrando profissionais para atender a demanda dele. Sim, tá? isso é uma questão que o campo carece muito. Nós formamos aqui engenheiros agrônomos, médicos veterinários, e às vezes nós observamos que eles estão indo muito longe buscar uma oportunidade de trabalho, que o mercado está aqui. Ele só não percebe essa necessidade, mas é o produtor rural aqui da nossa região que está precisando disso, do Brasil todo, está precisando dessa ponte, que seria a técnica, a pesquisa, uma forma que o produtor compreenda e possa aplicar também. Exato, nós temos que preparar, nós como instituição de ensino, temos que preparar esse aluno para isso aí. E muitas vezes eu sempre digo que às vezes grandes laboratórios eles estão no campo, né? Sim. E a gente acha que é só estrutura, né? E muitas vezes você tem grandes laboratórios no campo. Bom, professor, obrigado pela sua participação aqui hoje no nosso programa. Nós sempre comentamos, assim, quando temos participantes com o seu conhecimento, a sua experiência, teríamos que fazer entrevistas aqui de 1 hora e meia. Mas nosso tempo é limitado. Agradecemos a sua participação e fica o convite para retornar aqui ao Uniguaçu e contribuir com a formação desses profissionais que nós esperamos que façam a diferença aí no campo de trabalho e principalmente na produção de um alimento de qualidade e em quantidade. Eu que agradeço o convite e certamente vamos ter outras oportunidades para conversar com vocês aí. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado, professora Márcia. Muito obrigado, doutor João Ricardo Alves Pereira, zootecnista. Ele teve o apoio da empresa Biogênese para que viesse até nós proferir esta palestra Nutrição para Ruminantes. Importante para que os nossos acadêmicos tenham realmente esse contato com profissionais deste alto gabarito. Para todos nós, há simplesmente um contato, uma evolução entre a nossa teoria e a prática. Vindo pessoas para palestrar, doutor na área, facilita muito mais o conhecimento por parte do nosso acadêmico. Muito obrigado a você que esteve conosco. Tenha um bom dia. Até a próxima. Tchauzão. Tchau, tchau.